Estamos de volta e vamos direto para o quadro Viva Cultura, onde você confere o clipe da semana selecionado pela nossa equipe. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar, celebrar meu viver, pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho e neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé. E como já é tradição, vamos assistir agora a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos quase finalizando o tempo pascal e o Senhor nos conduz no tempo pascal a contemplar Jesus que sobe aos céus e nos prepararmos para a vinda do Espírito Santo no próximo final de semana. Nós estamos celebrando hoje, no domingo da Ascensão do Senhor, também o Dia Mundial das Comunicações Sociais, como já falamos na semana passada. É o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi um dia criado no Concílio Vaticano II, no decreto Intermirifica, e que Paulo VI marcou para esse domingo a comemoração. Esse 59º Dia Mundial das Comunicações
tem como tema partilhar com mansidão a esperança que está em vossos corações. É o tema assinado pelo Papa Francisco, porque nós rezamos pelo seu repouso eterno, e que agora com o Papa Leão XIV se atualiza e continuamos a caminhada rezando para que o Senhor o conserve, o guarde, o fortaleça nessa missão de pastorear a igreja presente no mundo inteiro, né, agora como Leão XIV, levando adiante essa bela e importante missão. Esse 59º Dia Mundial das Comunicações nos fala do ano do jubileu, a esperança, e nos fala também de poder utilizar a fala e a comunicação com mansidão. É um pouco esse aspecto que marca um pouco a nossa vida, porque nós vemos o Papa Leão XIV, nós vemos aí que ele falou para podemos não contrário à guerra, ou seja, poder desarmar cada vez mais os espíritos. Isso supõe também que a nossa fala, a nossa conversa seja desarmada também. Por isso, falar com mansidão da esperança que está em nossos corações. E, ao mesmo tempo, nós também estamos iniciando hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Cada ano nós temos essa oportunidade no Hemisfério Sul de rezarmos pela unidade dos cristãos. O Papa Leão XIV recebeu, logo depois da sua eleição como sumo pontífice, várias delegações, entre as quais também aquelas que fazem ecumenismo, né, das várias igrejas orientais e ocidentais que dialogaram com o Santo Padre, entre outras questões, também dialogar também com outras religiões, com as várias culturas, com os vários países. Também esse encontro ecumênico que marcou também uma das primeiras audiências do Papa Leão XIV. E o tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é Crês nisso? Confira João 11:26, que vai de hoje até o próximo domingo, e que tem a oportunidade de rezar pela unidade dos cristãos, de podermos cada vez mais nos conhecermos, ainda mais nesse ano. Nós celebramos 1.700 anos do Concílio de Nicéia e já tem a previsão de que o Papa Leão XIV provavelmente poderia ir também a Nicéia, é uma cidade que hoje está na Turquia, né, com outro nome, e ali justamente celebrar com os vários cristãos o primeiro concílio ecumênico, em que definiu muitas coisas, esclareceu muitas coisas, pois sobre Jesus Cristo, um tempo de muitas heresias e muitas coisas erradas que se divulgavam. Portanto, iniciamos também a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Isso tudo nos faz cada vez mais ver a missão da Igreja, que também no Concílio Vaticano II teve essa grande missão de incentivar o diálogo ecumênico. Os cristãos, né, devem cada vez mais se conhecerem e se ajudarem mutuamente, respeitando-se mutuamente na sua história, na sua caminhada, e cada um vivendo a cada melhor a vida cristã no seguimento de Jesus Cristo. E nós continuamos também a nossa novena de Pentecostes, que começamos na quinta-feira passada, no caso, quem celebrou a Ascensão, ou começamos a Semana de Pentecostes, que vai, né, culminar com a grande vigília de Pentecostes no próximo sábado, com leituras próprias, com possibilidades muito grandes de nós aprofundarmos e estarmos aí rezando com Maria e com os apóstolos, justamente pedindo o dom de Deus, o Espírito Santo, para que nós possamos deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo. Portanto, uma semana muito cheia de acontecimentos, meus irmãos e irmãs. E a liturgia desse domingo da Ascensão do Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, a leitura dos Atos dos Apóstolos, a leitura da Carta aos Efésios e a leitura do Evangelho nos falam justamente do tema que é a Ascensão do Senhor. Aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos, é logo no início, já a gente fala, no meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou. E aí faz um pouco de toda a história da salvação e fala justamente quando, né, ele sobe aos céus. Então, estão reunidos, perguntaram a Jesus, é agora que vai restaurar o reino de Israel? E aí recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia
e na Samaria e até os confins da terra. Promete o Espírito Santo para que a igreja, nessa universalidade da salvação, testemunhe Jesus Cristo ressuscitado. Depois dessa missão à igreja nascente, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo que o vistes partir para o céu. Nós rezamos isso no credo, né? Ou seja, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo virá para julgar os vivos e os mortos. Aquilo que um pouco Nicéia, digamos, vai definindo, né? O credo, né? Nós rezamos também em todas as celebrações solenes. Acreditamos que o Senhor subiu aos céus e está à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Assim também acontece, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, né? Lucas 24, né? Ou seja, Jesus está ensinando aos seus discípulos, eles serão anunciados em seu nome a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Portanto, Lucas repete também no Evangelho esse aspecto: vós sois testemunhas de tudo isso. Enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, né? Ou seja, o Espírito Santo, né? E aí, então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia, ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Portanto, a leitura dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas fala-nos desse grande episódio que marcou a igreja dos inícios, a tal ponto que se repete justamente quase ipsis literis nos 2 textos que nós temos nesse domingo. Ou seja, Jesus ensina aos seus discípulos, dá a missão de eles serem testemunhas da ressurreição ou do ressuscitado até os confins do mundo, e sobe aos céus. Ou seja, o tempo justamente da presença do Senhor nesse mundo, dessa forma, conclui-se com a subida aos céus, mas vem a ação do Espírito Santo, onde Jesus permanece conosco, né, pela sua presença até o fim dos tempos. Uma outra maneira de presença, caríssimos amigos e irmãos. Ele sobe aos céus não para se afastar de nós, mas para estar mais próximo de nós, mais ainda. E nós somos chamados a encontrá-lo e anunciá-lo, como ele pediu justamente, tanto nos Atos dos Apóstolos, como também no Evangelho. Ou seja, serão minhas testemunhas até os confins da terra. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, que é a carta de Paulo aos Efésios, fala justamente sobre a questão de abrir o coração para conhecer qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos. E aí fala concluindo dessa forma, né? Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala de Jesus que sobe aos céus, está à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Enquanto isso, nós somos chamados a ser suas testemunhas até os confins do mundo. E nós rezamos com o Salmo responsorial, né, após a leitura primeira, é o Salmo 46 ou 47, que tem como refrão, nesse domingo da Ascensão: por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Bem esse aspecto, ou seja, por entre aclamações,
Deus se elevou, subiu ao toque da trombeta. E o salmo vai dizer: povos todos, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, subiu ao toque da trombeta. E assim vai o salmo de resposta. Por isso, caríssimos amigos e irmãos, celebrar a ascensão do Senhor é celebrar uma presença maior de Jesus Cristo em todas as épocas, em todos os tempos. Ele nasceu no meio de nós, veio morar no meio de nós, passou no meio de nós um tempo da sua vida, segundo a tradição, 33 anos, dos quais 3 anos de vida pública. Deus vida por todos nós, morrendo na cruz como um malfeitor, ele que não tinha nenhum pecado, e na cruz pagou pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu depois aos seus discípulos, aos apóstolos, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. É esse Jesus, meus irmãos e irmãs, que nós anunciamos. Aliás, o Papa Leão XIV tem insistido bastante sobre isso. No dia da sua apresentação ao mundo, ali no balcão central da Basílica de São Pedro, ele falava ao mundo todo, desejando que a paz do ressuscitado estivesse nesse mundo, e falava a favor da paz. No dia seguinte, e também no dia da sua celebração da missa de início de pontificado, de apresentação do seu mistério petrino, ele insiste nessa questão de sermos testemunhas de Jesus Cristo. É que daí que vem todas as demais coisas, ou seja, quando nós encontramos com Jesus Cristo, nós vamos falar com mansidão, como fala o Dia Mundial das Comunicações, vamos dialogar com os outros cristãos, como é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Essas são as oportunidades também de nós estarmos abertos à ação do Espírito Santo. Justamente esse Deus presente na vida da gente, no mais interior de cada um de nós, que nos faz louvá-lo, bendizê-lo, conhecê-lo, encontrá-lo e anunciá-lo. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nesse novo tempo que nós vivemos, um novo momento da história da igreja, nós somos chamados a escutar realmente os sinais dos tempos, a entender os sinais dos tempos e ver aquilo que Deus nos fala através daquele que, pela ação do Espírito Santo, foi colocado para servir a toda a igreja como sinal de unidade e ser sinal para o mundo inteiro de valores importantes para a sociedade. Como todos sabem, eu tive essa oportunidade de estar justamente no sepultamento do Papa Francisco e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua missão, pela sua vinda aqui no Rio de Janeiro na Jornada Mundial da Juventude e, ao mesmo tempo, de poder participar do conclave, que realmente, através dos cardeais, o Espírito Santo escolheu aquele que Deus quis para levar adiante a missão da igreja e que nós somos chamados a estar unidos àquele que Deus colocou à frente da igreja para se colocar a serviço, o Papa Leão XIV. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa festa da Ascensão, nesse Dia Mundial das Comunicações, iniciando a semana de oração pela unidade dos cristãos e também continuando a novena ou começando a semana de Pentecostes, abramos nosso coração à ação do Espírito Santo. Deixemos-nos conduzir e peçamos a Deus que aquele que fala nas leituras de hoje, ao contemplarmos aquele que sobe aos céus, saibamos que Ele está mais próximo de nós e nos envia em missão, sermos missionários. Nós temos um Papa que é missionário, viveu grande parte da sua vida como missionário no Peru, que nós também possamos, com entusiasmo, levar adiante a nossa bela missão de evangelização, de missão, de testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani, e o nosso agradecimento especial vai também para você que esteve com a gente até agora. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas não se preocupe, se você perdeu algum momento ou quer rever os melhores trechos, é só acessar o nosso canal em youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Aí aproveite para seguir a gente também no Instagram, no @ que aparece aí na sua tela. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. Eu desejo a todos um ótimo domingo e uma semana com muita paz. Nos encontramos aqui no próximo domingo. Até lá, tchau, tchau!